Afinal, onde foi parar o dinheiro do Palmeiras, esse time que arrecada tanto, que vende tanto jogador, que tem o maior patrocínio do universo, e na hora de contratar jogadores, poxa vida, às vezes parece que não tem dinheiro pra nada, os valores assustam, e o torcedor fica meio apreensivo porque vê os rivais se reforçando, todo mundo se movimentando no mercado, fazendo acordos, costurando ajustes que viabilizam financeiramente ali negócios no mundo do futebol, e o Palmeiras parece que tem dificuldade. Esse conflito de ideias às vezes deixa o torcedor meio confuso, porque fala, pô, o Palmeiras tem a maior receita, eu vejo na mídia todo mundo falando que o Palmeiras é um time rico, que o dinheiro vaza pelas tampas, e como é que na hora de contratar não consegue, né? Portanto, hoje nós vamos conversar aqui sobre isso, onde foi parar o dinheiro do Palmeiras, e a gente vai ver que às vezes a gente fica confuso porque também recebe informações erradas. Então vamos lá, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu recomendo que você se inscreva no canal para receber mais vídeos. Se você deixar o like também, se você gostar do conteúdo, você vai me ajudar bastante. Então antes de ir embora, deixe seu like, que é uma força que você me dá. Eu criei essa arte para a gente averiguar a receita anual dos clubes nessa última década em milhões de reais, entre o Palmeiras e os seus rivais do estado de São Paulo, né, Santos, São Paulo e Corinthians, e com o seu rival ali financeiro nesse quesito, que foi o time que teve o melhor desempenho, que foi o Flamengo, que geralmente costumam comparar com o Palmeiras. E isso vai servir para a gente entender uma porção de coisas, como que a situação evoluiu no tempo para cada clube. Se a gente voltar exatamente uma década atrás, estamos em 2013, o Palmeiras era o time que tinha a menor receita dentre todos esses. A gente vê ali que o Palmeiras estava atrás até mesmo do Santos, né? Na casa ali dos 180 milhões de reais aproximadamente, o que era por sua vez metade da receita do primeiro colocado, que era o São Paulo, que tinha 360 milhões. Lembrando que este ano de 2013 foi o primeiro ano da reformulação do Palmeiras, em que o Paulo Nobre assume, para poder sanar outras dívidas, outros compromissos que estavam sufocando financeiramente o Palmeiras, não permitia novos investimentos, então ele preferiu fazer primeiro esse saneamento, colocar em dia todas as contas que estavam muito atrasadas, para então depois começar um processo de reformulação. A gente sabe que foi um período difícil, porque o time de campo ficou muito fragilizado, por razões óbvias, mas deu certo. A gente viu que teve um final feliz. Então, a partir daí, a receita do Palmeiras, já no ano seguinte, 2014, tem um salto e se equipara à receita de São Paulo e Corinthians. Os três ficam praticamente empatados ali. O Flamengo começa a despertar como líder nesse quesito, né? Ele vai lá para a casa dos 350 milhões, enquanto Palmeiras, São Paulo e Corinthians ficam próximos ali, 240, 250 milhões. Mas o Palmeiras ainda assim era o quarto nesse ranking. Para 2015, o Palmeiras continua em quarto, com 250 milhões de receita, mas a gente já lembra uma coisa, 2015 foi um ano repleto de contratações. Foi aquela época que o Alexandre Matos virou até meme, né? Daquele "vou te contratei", que todo dia anunciava um jogador novo e não era necessariamente a maior das receitas, né? Mesmo com uma receita menor, o Palmeiras conseguiu investir muito em futebol e fazer uma profunda reformulação no seu elenco. Então isso mostra que às vezes não é só ser o mais rico ou ser o menos rico que determina como é que vai ser conduzido esse processo da gestão do time de futebol profissional. Daí para o ano seguinte o Palmeiras já começa a se destacar. Em 2016 ele assume o segundo lugar em termos de receita, fica ali bem próximo, praticamente empatado com Corinthians e Flamengo. São Paulo, a essa altura, já ficou um pouco para trás. Em 2017, as receitas sobem novamente, o Palmeiras se consolida ali numa segunda posição e o Flamengo se distancia um pouco. Em 2018, o Palmeiras chega a assumir a liderança em termos de receita, com 688 milhões, e esse valor se mantém mais ou menos estável ali para 2019 e depois para 2020, que foi um ano complicado, em que a maioria dos clubes experienciou uma queda nos seus rendimentos ali, mas o Palmeiras conseguiu manter mais ou menos o mesmo patamar. O Corinthians até, se vocês observarem, cresceu nesse período. Mas aqui em 2019 o Flamengo já destacadamente era o líder de receitas, né? Mas muito longe do Palmeiras. Tinha 300 milhões, arredondando ali, a mais de receita já naquele ano, que é um valor bastante significativo. Para 2021, com aquelas receitas acumuladas do ano anterior, as premiações do campeonato, o Palmeiras chega bem perto do Flamengo, que já tinha passado 1 bilhão de receita, né? Tinha 1 bilhão e 82 milhões. O Palmeiras bate 970 milhões, embora ela não seja recorrente, ela tenha sido pontual ali pela circunstância das conquistas, os dois campeonatos no mesmo ano, mas virou uma receita muito destacada, né? O Palmeiras foi o segundo maior nesse quesito, mas muito longe do São Paulo e do Corinthians. O Palmeiras praticamente teve a receita somada de São Paulo e Corinthians, né? Nesse mesmo ano. E aí agora em 2022, que foi o último balanço consolidado, o Palmeiras caiu para a casa dos 850 milhões e a gente viu uma aproximação de São Paulo e Corinthians, que cresceram muito as suas receitas, o Flamengo também cresceu, e o Palmeiras, embora tenha ido bem, já não é tão destacado assim em relação aos demais, certo? E agora, depois de contar essa história inteira, eu vou colocar para vocês aqui um gráfico em barras, para quem prefere ver dessa forma, e aí vocês veem o comparativo entre os clubes, né? O Palmeiras foi a maior receita somente no ano de 2018, em outros momentos foi a segunda maior receita. Bom, o que a gente consegue observar nisso aqui? Primeiro, que o Palmeiras, por ter passado por uma reestruturação antes, ele ajustou as suas contas antes, começou a colher frutos
antes também, né? Então, a partir dali de 2016, 2017, o Palmeiras criou uma condição de destaque em relação aos seus rivais paulistas e passou ali uns 4, 5 anos realmente destacado, com uma melhor condição de investimento, podendo contratar mais jogadores, montar elencos mais fortes e sendo contestado apenas pelo Flamengo, realmente, durante esse período. Agora, no ano mais recente, teve um crescimento já muito grande de receitas, tanto de Corinthians quanto de São Paulo, que deve ser mantido. Inclusive com essas notícias recentes de novos acordos de patrocínio dessas equipes, acordo de camisa, acordo de estádio. Então tem uma tendência maior ainda do São Paulo e do Corinthians se aproximarem e possivelmente ultrapassarem o Palmeiras em receita. É esperado até que para esse ano de 2023... Ainda a gente não fechou os números oficiais, né? Mas é esperado já que isso até já possa ter acontecido em relação ao Corinthians, que tem um potencial muito grande financeiro, apesar de estar extremamente endividado, né? E isso nos traz o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que é a gente vê que a receita do Flamengo ela é substancialmente maior do que a do Palmeiras e tem uma tendência de ser maior do que a do Palmeiras nos próximos anos também. Portanto, a condição de investimento do Flamengo e do Palmeiras não são coisas idênticas. O Flamengo tem mais condição de investir mais dinheiro no futebol. Ponto. Quer dizer que o Palmeiras é um coitadinho, que ficou para trás? Não, o Palmeiras ainda está entre os maiores, mas não é porque o Flamengo vai numa direção, não é porque o Flamengo gasta de uma forma que o Palmeiras tem que repetir o mesmo feito, porque ele não tem a mesma receita. Seria irresponsável gastar tanto quanto o clube rubro-negro. Isso é uma obviedade que eu estou dizendo aqui. E a segunda coisa é que com esses aumentos de receitas de Corinthians e São Paulo, a gente sabe que boa parte dessa receita vai virar sim jogador, investimento. Até porque os presidentes desses clubes querem ser reeleitos, querem prestar contas para a torcida, querem ficar marcados como gestores campeões, aquela coisa tradicional do futebol. Então existe uma tendência muito grande de que esses times consigam competir sim praticamente já de igual para igual com o Palmeiras em termos de salário, valores de contratação. Então é errado dizer que tem um patamar de jogador que só o Palmeiras consegue. O Corinthians e o São Paulo, não, eles não conseguem bater aquele nível de remuneração ou pagar o volume da transação, né, o valor do jogador em si, quando você vai tirá-lo de um outro clube. Já também não é verdade, esses clubes já conseguem competir de igual para igual. Essa distância que o Palmeiras apresentou entre 17, 18, 19, 20 até 21 para os demais times já foi fechando, então o Palmeiras não sobra tanto mais assim. Isso traz uma preocupação até, que o Palmeiras organizou a casa antes, então quer dizer que nessa corrida financeira ele saiu na frente. Depois que você larga na frente, você já está naturalmente em vantagem. Cada passo a mais que você der, você vai consolidar essa sua vantagem. O Palmeiras parece que parou um pouco no tempo na exploração de amplas formas ali de receita que um clube pode ter. A questão de ter um patrocínio engessado, único, que não permite explorar outras áreas do clube, outras marcas, fechar outros tipos de acordo pontuais que pudessem ser vantajosos, é uma preocupação em relação a isso. Outro problema é a parte do marketing do Palmeiras. O Palmeiras explora muito pouco o marketing, a expansão da marca e a valorização da marca para você gerar mais torcida num longo prazo, fidelizar melhor os seus clientes /torcedores e tal. O Palmeiras tem explorado pouco isso, a gestão do marketing do clube tem ido mal. E é uma área muito criticada com razão, eu diria, nos últimos anos. Então, visto que o Palmeiras já estava na frente, conforme os outros estão criando soluções para aumentar suas receitas, o Palmeiras teria espaço também para fazer algum tipo de movimento nesse sentido, para conseguir aumentar ainda mais a sua captação de recursos, que seria muito importante para a manutenção do futebol. E em termos de contratações, montagem de elenco, coisa e tal, a gente precisa notar uma coisa aqui também, que isso eu percebo que gera muita dúvida nos torcedores. Como eu falei lá na introdução do vídeo, os outros times vão lá, contratam, fecham acordo, tira jogador daqui, põe ali, pá, e o Palmeiras parece que está sempre igual. Nada muda, quando contrata, não é uma contratação de impacto, quando o Palmeiras vai atrás de um jogador, vira uma novela sempre, a negociação fica emperrada e a gente sempre termina com aquela notícia. O Palmeiras contatou o jogador fulano de tal, mas os valores assustam. Como se o Palmeiras não tivesse dinheiro para contratar aquele cara e ele acaba sempre indo parar no rival, né? Então o Paulinho é apresentado ali no Palmeiras, vai parar no Atlético Mineiro. O Hulk vem aqui fazer teste no Palmeiras, não sei o quê, vai parar no Atlético Mineiro. O Gustavo Scarpa pode ser que volte, vai parar no Atlético Mineiro. O outro jogador é sondado pelo Palmeiras, o Palmeiras namora, vai parar no Internacional. O outro vai parar no Grêmio. É Alário, é Borré, é não sei quem, enfim, tá cheio aí no passado recente do Palmeiras de histórias parecidas com essa. Então dá a impressão pro torcedor que, o Palmeiras não tem dinheiro. É o segundo clube que mais arrecada no país nos últimos anos, mas não tem dinheiro por algum motivo. Onde foi parar esse dinheiro? Mas ao mesmo tempo que a gente às vezes tem essa impressão, o Palmeiras não tem tanta folga financeira para fazer essas manobras de mercado, a gente vê lá o Palmeiras indo fazer uma proposta de contrato para o Bruno Henrique, pelo menos pelo que diz a imprensa, né? Num valor ali extremamente alto, ou o Palmeiras anuncia que vai fazer uma proposta pelo Pedro do Flamengo, pagando 100 milhões de reais, e o Flamengo rejeitou, então
o negócio não acabou acontecendo, e você fala, não, pera, mas não tem dinheiro, mas vai oferecer 100 milhões no Pedro? Não tem dinheiro, mas oferece um baita contrato para o Bruno Henrique, que renovou com o Flamengo? Aí você fica mais confuso ainda, né? Que você fala, pô, mas tem ou não tem? Primeiro, o Palmeiras, pessoal, tem investido sim no futebol e tem investido bastante. A questão é, os nomes que o Palmeiras traz, via de regra, fazem parte de uma política de contratações que tem um perfil que atende ali aos critérios da direção, do treinador e todo mundo envolvido, que meio que acabam realmente emperrando essas contratações de maior impacto, de nomes grandes que chamem a atenção. Então, apesar do Palmeiras contratar caras como Flaco Lopes, Merentiel, Bruno Tabata, Richard Rios, dentre outros que chegaram nesse tempo aí, Arthur e derivados, são jogadores que não são baratos. A gente está falando aí de negociações na casa de 20, 30, 40, 50 milhões de reais aí que aconteceram para conseguir fechar esses negócios. Então você vê a somatória dessas pequenas contratações, dá um valor alto. Então o Palmeiras investe sim no futebol, mas não traz peças que chamem a atenção e que ocupem lugar de destaque no elenco principal. Os 11 iniciais acabam sendo quase que inalterados, né? Entra ano, sai ano, aquela base do Palmeiras parece ser a mesma, e os jogadores que vêm, muitos sequer dão certo, acabam sendo emprestados, lá o Navarro da vida vai jogar nos Estados Unidos, o outro é emprestado para a Arábia Saudita, é emprestado para não sei aonde, e os 11 iniciais parece que são sempre os mesmos. Então dá essa impressão de que o Palmeiras não contratou, mas contratou. E é verdade, contratou mal em muitos momentos, não foram bons negócios. E a outra questão é, essa base que é mantida, e aqui vai ser uma boa parte da resposta dessa pergunta desse vídeo, né? Onde foi parar o dinheiro do Palmeiras? Essa base que é mantida ano após ano fica através de renovação de contrato. É uma base vencedora, tem título nas costas, né? Tem uma história dentro do clube, e vez ou outra é sondado por equipes lá de fora. O Palmeiras se recusa a vender e renova o contrato do jogador. Aí você pode tentar entender, isso é o quê? Uma espécie de gratidão, uma bonificação, é um reconhecimento, é um pedido do treinador, O que é? Do que se trata isso? Leve pelo lado que quiser. O fato é, quando esses jogadores renovam o contrato, você acha que é por menos ou por mais do que ele recebia anteriormente? Então, 99,9% dos casos, eles renovam por mais. Há uma valorização do atleta. Para você ficar aqui e recusar essa proposta lá de fora, eu vou te dar um prêmio a mais. Então a manutenção do elenco também custa dinheiro. Não é porque você não contratou ninguém que os seus custos com o futebol não estão aumentando. E o Palmeiras tem uma folha salarial bem robusta. Pode ser que não tenha os jogadores mais vistosos, de maior destaque, mas é uma folha bem cara, porque mesmo sem serem jogadores de destaque, são jogadores que ao longo do tempo foram ficando cada vez mais caros. Isso tem vantagens e desvantagens. Eu vou colocar aqui que esse modelo ele pode ter um prazo de validade, mas ele também fica saturado, né? Porque ao longo desse tempo você vai pagando cada vez mais, mas o nível técnico desses jogadores não aumenta proporcionalmente, né? Você pagava 400 mil para um jogador, passou a pagar 800 mil, ou seja, o dobro, mas esse jogador não ficou 2 vezes melhor. Então, proporcionalmente, vai ficando mais caro por cada... vamos supor que você pudesse dividir matematicamente a qualidade do elenco em unidades, né? Para cada unidade de qualidade do elenco, você vai pagando um valor em reais cada vez maior. E isso, então, faz com que, em dado momento, chegue num teto, que você vai estar pagando muito caro por jogadores que já não compensam. E eu não estou dizendo assim que, no geral, isso tenha acontecido, que o time do Palmeiras seja ruim. Claro que não é isso. Mas é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Segunda coisa, esses atletas vão ficando mais velhos. Então, às vezes, um cara que chegou aqui no Palmeiras em 2017, em 2018... ele chegou com 29 anos, 30 anos, hoje em dia ele tem 35, 34, 36. Do ponto de vista físico, também o rendimento já não vai ser o mesmo. E aí tem outros quesitos também de motivação, manter o elenco concentrado nos objetivos, né? Ter aquela fome de ganhar que o Abel Ferreira tanto gosta, isso precisa de oxigenação também. Então é importante algumas chegadas, algumas peças novas que possam dar esse oxigênio novo, mesmo que custe a saída de alguns jogadores pelos quais a torcida pode ter um carinho maior, um carinho menor, fizeram história no clube, mas que tem um ciclo que deveria se encerrar. Do contrário, vão ficando cada vez mais caro e ao mesmo tempo vão engessando esse poderio financeiro do Palmeiras. Por mais que o Palmeiras arrecade muito, tem a segunda maior arrecadação do país, se você tem uma folha salarial extremamente robusta, você não tem margem de manobra. Como é que eu vou contratar mais um cara? Não tenho condição de pagar. Então, às vezes, esse que eu mantive, que já não vai ter o maior dos rendimentos, está tomando espaço de uma nova peça que poderia vir ao clube. Então, é claro, um cobertor curto, né? Como tudo no futebol ou tudo na vida. Uma escolha mais para esse lado significa uma renúncia do outro lado. E o Palmeiras escolheu esse caminho, que parece que deixa a torcida um pouco ansiosa, apreensiva, porque ela vê os seus rivais se movimentando, fazendo contratações de impacto, gerando expectativa de resultado. Enquanto isso, o Palmeiras vem tendo resultados de fato, é verdade, né? Nos últimos anos. Mas a gente projetando o futuro não acha, eu pelo menos não acho que isso possa se manter por muito mais tempo. Eu acho que, inclusive, o ano passado já foi
o limite. O Palmeiras já ganhou um Campeonato Brasileiro contando com uma série ali de, claro, competências do clube, competências dos jogadores, da comissão técnica que lutaram até o final e souberam fazer o seu trabalho, mas já foi um ano muito mais difícil do que vinha sendo. E em parte é por isso, os rivais estão se aproximando, chegando na mesma receita, o Flamengo vai se distanciando como primeira maior receita de longe, tem muito mais dinheiro para investir que o Palmeiras, consegue, portanto, comprar as melhores qualidades do futebol, fazer a manutenção e a renovação dos seus elencos, enquanto o Palmeiras só está mantendo o que aí já está. As contratações que o Palmeiras fez até aqui para esse ano, Bruno Rodrigues, Caio Paulista e Aníbal Moreno, são peças que vão compor o elenco dentro dessa política de contratações, mas são peças que, com exceção acho do Aníbal Moreno, nenhum deles chega para ser um grande titular absoluto da posição, a não ser que eles conquistem isso com bons rendimentos e me surpreendam. Mas a posição do Aníbal Moreno era uma posição carente, o Palmeiras não tinha ninguém para jogar ali praticamente. Então ele tem uma chance muito grande de realmente já chegar e assumir um papel de destaque. Agora os outros dois vieram para ser opções. E, de novo, quer dizer que eles foram jogadores baratinhos? Não custaram pouco, né? Um custou ali na casa de 18 milhões, outro mais não sei quantos milhões. São jogadores que também são caros e vão receber salários que também não são jogadores baratinhos que o Palmeiras achou numa pechincha ali, numa xepa, fim de feira em algum lugar. Não. Foram investimentos, assim como foram lá atrás do Flaco Lopes, onde o Palmeiras pagou 10 milhões de dólares, do Arthur, que pagou mais perto de 8 milhões também de euros e tal. E são jogadores que não necessariamente causam aquele impacto que deixa a torcida babando. Ah, caramba, esse cara vem para arrebentar. Não. Então, respondendo e resumindo esse papo todo, o Palmeiras arrecada muito? Arrecada. Mas o Palmeiras também gasta muito com o futebol. Gasta contratando, apesar de não parecer, e gasta com a manutenção do elenco, gasta com folha salarial, que é uma parte muito substancial dos custos ali da operação do futebol. Se é uma escolha acertada ou não, essa pode ser e deve ser a nossa discussão. Então é isso, pessoal. Onde foi parar o dinheiro do Palmeiras? Foi parar no futebol. Ah, mas eu acho que não foi bem gasto, porque foi parar no futebol e nem parece que foi. Bom, pois é, mas foi parar no futebol. Além do que, o Palmeiras paga uma comissão técnica que é caríssima. E é justificadamente caríssima, né? Porque é a melhor comissão técnica do Brasil. E mesmo muitos que sequer são palmeirenses vão concordar com isso. É uma comissão que custa muito caro porque também tem resultados excelentes. E o que eu acho que pode acontecer é que isso deve mudar, provavelmente, só quando o Palmeiras parar de colher resultados de campo. Isso naturalmente vai gerar uma pressão maior de torcida, conselheiros, mídia, seja quem for, vão colocar uma pressão maior para ver essa reformulação de fato e aí vamos ver como o Palmeiras vai se reestruturando ao longo do tempo. Que infelizmente eu acho que a gente vai esperar dar errado em algum momento para começar a refazer o caminho. No mundo ideal, enquanto a coisa ainda está acontecendo, você já vai planejando os próximos passos e vai se reestruturando para encarar os novos desafios. Mas isso no mundo ideal, né? No mundo prático a gente sabe que na maioria das vezes a gente espera aquilo realmente dar errado para aí então começar a buscar novas soluções. Mas o Palmeiras precisa encontrar um equilíbrio maior entre esses gastos de manutenção de elenco e uma possível renovação e precisa melhorar as suas captações financeiras com mais acordos comerciais, com uma diversificação maior dos seus contratos de publicidade que hoje em dia estão enrijecidos pelo atual acordo de patrocínio e explorar mais a marca, seja com produtos licenciados, seja com campanhas de fidelização dos seus torcedores, seja fortalecendo, expandindo realmente a marca e buscando novas fontes de receita, porque os demais clubes estão fazendo isso e os nossos rivais já encostaram e vão ultrapassar o Palmeiras nesse ritmo em algum momento, não muito distante. E nós não queremos, porque senão nós voltaríamos, curiosamente, né, olhando para o nosso gráfico ali, nós voltaríamos exatamente para o momento inicial do gráfico em que o Palmeiras ficava atrás nas suas receitas e, portanto, tinha menos possibilidade de investir em futebol, trazer alegria para o seu torcedor. E, obviamente, nós não queremos isso. Então, o Palmeiras devia aproveitar o fato de já estar na frente, ter largado na frente, para consolidar a sua posição, né? Se os outros times conseguem se movimentar para buscar soluções de receita, o Palmeiras também tem essa capacidade e tem sim margem para expandir os seus negócios ainda mais. Portanto, é o que eu desejo, é o que eu vejo que está acontecendo? Não, nesse momento não, a não ser que por debaixo dos panos, ali na surdina, fora dos olhos do público, isso esteja acontecendo internamente, eu não estou sabendo. Se for isso, e retiro o que eu disse, mas de fora não parece ser o que está acontecendo. E isso me preocupa, então por isso que eu queria conversar enquanto torcedor com vocês também, outros torcedores. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Esse vídeo foi um pouco mais denso, né? Um pouco mais de informação, mas para você receber mais conteúdo, você pode se inscrever aqui no canal. E se você deixar o like, eu lembro vocês que vocês me ajudam bastante. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!